Boa noite, gente. Começar a esperar o pessoal entrando. Olá, boa noite. Esperar um pouquinho que aí o pessoal vai chegando e a gente vai falando. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu não escolhi tema. Eu pensei de uma forma diferente pra gente fazer dessa vez. Vamos ver o que vocês acham. Minha ideia hoje é assim, eu resolvi não escolher um tema. Eu sempre pergunto para vocês mandarem sugestões, e aí ficou tudo muito picadinho, assim, muito, não foram várias sugestões para a mesma linha, e aí eu resolvi não escolher tema. E aí, falando com vocês, batendo um papo, vocês colocando as perguntas que vocês gostariam de saber, e aí eu vou respondendo e falando, porque assim, no final das contas a gente escolhe um tema, mas mesmo escolhendo o tema, ele acaba nem sempre seguindo a live inteira em cima do tema, porque a gente acaba falando sobre outras coisas, vai desvirtuando um pouco, aí volta pro tema, mas de qualquer forma a gente acaba mudando um pouquinho a ideia do que a gente vai falando. Então, a ideia hoje é bater papo, então vocês podem fazer perguntas e aí eu vou respondendo. E assim, uma das coisas que eu acabei pensando para falar foi sobre escolhas, né? Porque como eu não escolher um tema, acaba sendo uma escolha, né? As escolhas, elas acabam criando muito pra gente. A gente, na verdade, vive de escolha o tempo inteiro. Aí aquela ideia uma ideia grande do Access, assim, das maiores ideias, é que a vida é fazer escolha o tempo inteiro. Escolha todas as vezes, escolha muito, mude de escolha se você achar que ela não funcionou, escolha de novo, né? Você não é obrigado a ficar preso a uma escolha. Então, essa ideia de escolha acaba sendo um tema bem interessante pra gente falar, mas a ideia hoje é mais a gente bater papo mesmo. Aproveitar enquanto o pessoal tá entrando ainda, oi, boa noite, pra quem já chegou, falar sobre o curso. Teve uma turma ontem linda na Barra, até mandar beijo pra eles, pra Priscila, pra Luciane e pro Jerônimo, e a Luísa, que ajudou também, né? E no sábado que vem a gente tem uma turma em Copacabana. Ainda tem vaga, mas essa já tá bem, bem cheinha. E no domingo tem turma em Itaipu. Então venham, turmas de barras de Access. O que são as barras de Access? São os 32 pontos, né, que são na cabeça, que a gente toca esses pontos para poder liberar todas as energias, as cargas eletromagnéticas das energias das sinapses nervosas que a gente vem acumulando ao longo da vida. Então, que fazem pensamento repetitivo, que deixam a gente preso a alguma coisa, que tem os traumas. Então, assim, tudo isso a gente libera numa hora, numa sessão de barras de Access. E o curso, são 8 horas de curso, de 10 às 19 horas. Eu vou ensinar, né? Vou facilitar para vocês, na verdade, porque uma das coisas que a gente fala no Access que a gente facilita saber o que você já sabe, né? Porque a gente já sabe das coisas. E aí a gente vou facilitar vocês esses 32 pontos, eu vou mostrar como é que eles são, como é que a gente faz para correr as barras de Access. E tem também processos verbais, tem alguns processos corporais, é um curso super interessante. Quem fizer o curso já sai com certificado internacional de praticante, e aí pode praticar, pode atender a família, pode atender amigos, ou até, inclusive, quem já trabalha em alguma área que queira complementar, né? Por exemplo, a gente tem psicólogos que usam barras de Access para complementar o atendimento, tem dentistas, tem várias profissões que as pessoas usam as barras de Access como complemento, ou até você passar a atender com barras de Access como terapeuta mesmo. Ou se você também já fez 2 turmas e quiser fazer a terceira para poder virar facilitador também, né? Tem os pré-requisitos lá do Access, também é super bem-vindo. Então, sábado que vem em Copacabana e domingo em Itaipu. Então, gente, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer perguntas pra gente poder ir trocando ideia. Uma das coisas da escolha é isso, da gente poder pensar assim no meio da história e falar assim, gente, vamos seguindo a energia, para onde está indo essa nossa live, o que vocês estão pensando, o que vocês querem perguntar, e a gente vai nessa energia e vai seguindo e eu vou respondendo. Uma das coisas que assim eu prefiro fazer normalmente é ficar meia hora em cima do tema e eu falo.
E aí depois eu leio as perguntas todas que vocês colocaram e aí eu vou respondendo. Só que como eu falei no comecinho, para quem chegou um pouquinho depois, hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero que vocês façam as perguntas pra gente ir trocando ideia sobre isso. E uma coisa que é super legal de falar é que, assim, tudo é um ponto de vista, né? Então, assim, vocês podem fazer perguntas, eu vou dar a minha resposta e aí a gente vai debater porque é um ponto de vista. Eu vou dar a resposta sobre o meu ponto de vista, o meu ponto de vista interessante, né? Que na vida tudo é um ponto de vista, tudo é o que cada um enxerga, porque as coisas elas são o que elas não são boas, elas não são más, a gente é que dá a definição delas, do que elas são e deixam de ser. E assim, outra coisa também que eu queria falar é que nesses últimos dias o Access fez um desafio, né? Acho que para os facilitadores só, se eu não me engano. E são 30 dias com vários facilitadores do Being You, que é uma ferramenta, na verdade é um livro, né, que o Dr. Dan Heer escreveu, chamado Being You, que é Sendo Você, que ele interage, ele fala sobre a gente ser a gente mesmo, né? A gente meio que tirar as nossas... não são máscaras, né? Mas as barreiras, algumas coisas que não permitem que a gente seja a gente mesmo, que a gente muitas vezes está fazendo as coisas para agradar o outro, ou pelo outro, ou porque a gente acha que vai fazer, que vai ser melhor se a gente for de uma forma ou de outra, e aí a gente cria menos quando a gente está deixando de ser a gente para ser alguma outra coisa, para atender alguém, para responder a alguma necessidade de uma outra pessoa, ou de um trabalho, ou de alguma coisa. E aí a ideia do Being You é que você sendo você, você cria mais, você acaba sendo mais feliz, você sendo você, mas sendo você na essência, né? Não é sendo você para responder ou corresponder a alguma coisa. É muito interessante. Aí, assim, esses 30 dias, eu tô no 21º dia. Tem várias coisas assim que a gente vai vendo e que a gente para pra pensar e fala, caramba, é verdade. Uma das coisas é o não julgamento, que é super importante. Se a gente conseguisse viver o tempo inteiro sem julgar, né, o outro e sem achar que a gente está sendo julgado, sem ficar pensando no que o outro vai pensar que a gente está fazendo, sem ficar esperando alguma coisa daquilo que a gente fez porque a gente está aguardando o julgamento do outro para ver qual vai ser o resultado. O não julgamento, não só do outro quanto nosso mesmo, é uma das coisas mais importantes. O ideal seria que a gente não se julgasse. E a gente passa se julgando o tempo inteiro. Nós somos os nossos piores carrascos. Eu já até coloquei num dos meus posts falando sobre isso mesmo. E a gente se limita muito quando a gente faz isso. Porque uma das coisas que eu também já falei em outras lives é que quanto tempo eu deixei de fazer essas lives, né? Na verdade, já era para ter começado muito antes, eu demorei por quê? Porque eu ficava me julgando, me julgando e julgando o espaço, julgando o que eu precisava ter para poder fazer as lives, né? Eu precisava de um lugar que tivesse um fundo bonito, que eu queria esse fundo cheio de coisinhas bonitinhas, de quadrinhos bonitinhos, e aí depois eu achava que eu precisava da luz perfeita, e eu achava que eu precisava estar com uma cara boa, e aí a gente fica nesse julgamento de tudo que está à nossa volta, de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está entregando, de tudo que eu tô falando, eu vou gaguejar, eu não vou gaguejar, e aí a gente vai se impedindo, a gente vai se limitando de fazer as coisas quando a gente fica se julgando. Quando a gente julga o outro é uma porcaria também, porque a gente está julgando o outro e pro outro, sinceramente, não deveria importar, né? O que a gente tá pensando. É aquela coisa, o que eu falo é problema meu, o que você entende ou o que você pensa sobre o que eu falei não é mais meu. Eu botei a minha opinião. E aí o que você pegou e o que você achou disso é com você, né? E essa deveria ser a melhor coisa, né? Não virar um julgamento constante de tudo que o outro tá fazendo ou dizendo. E uma outra coisa também que foi um dos últimos dias, né, desses últimos dias desse, oh meu Deus, desafio que eu tô fazendo é: se você não tivesse passado, como seria a sua vida? Então, mais uma coisa que também tá baseada no julgamento. Muitas vezes a gente fica preso a coisas que a gente já fez ou a coisas que a gente já passou, ou aquilo que a gente acha que a gente ficou devendo, ou que a gente deixou de fazer, ou que a gente fez errado. Então, assim, muito do que a gente faz é porque a gente está preso no passado. Se a gente não tivesse passado, se você não tivesse passado, o que você escolheria daqui pra frente? Porque, assim, o que existe, na verdade, na vida da gente é o hoje, é o agora. Eu tô agora aqui fazendo uma live com vocês. O que eu fiz ontem
É experiência, óbvio, mas ela não vai ditar o que eu vou fazer agora. Eu posso pegar como experiência para não repetir, mas às vezes vira meio que um trauma, vira como se fosse um quebra-mola, uma coisa que impede da gente continuar, da gente andar. Então, essa questão do se não tivesse passado, o que você escolheria para o futuro, foi uma das coisas que eu achei mais interessante de todos os dias desse desafio que eu passei, que eu tô fazendo, né, ainda. Tô no 21º dia, ainda faltam 9 dias, e o último dia ainda parece que é gravar como se fosse uma live se eu fosse eu, o que eu seria, né? E é aquilo, é uma coisa que é pra gente avaliar mesmo, porque ontem no curso foi até uma das coisas que eu falei, que eu ouvi também foi uma palestra que eu assisti, que assim, o que eu sou com vocês agora talvez não seja a mesma coisa que eu sou quando eu tô dando aula, ou a mesma coisa que eu sou quando eu tô falando com a minha filha, ou quando eu tô falando com um técnico no telefone para discutir alguma coisa que a minha TV a cabo não tá funcionando. Então a gente vai criando essas máscaras para tratar com cada pessoa, e aí a gente acaba não sendo mais a gente, e a gente perde a essência daquilo que a gente é. Bom, gente, eu falei. A ideia, na verdade, hoje é ser diferente, é ficar batendo papo. Queria ver se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem perguntar alguma coisa, o que vocês querem falar. Por favor, falem. Vou até olhar se alguém já comentou alguma coisa. Eu não sei ainda quem tá online. Ó, Andréia, olá. Oi, Lu. Edu. Quem mais? Andréia. Aninha, Eric, Silvia. Curso maravilhoso. Obrigada, Luciane. Que bom. Vale a pena. Vale a pena assim, não digo nem que vale a pena fazer comigo. Adoro, muito obrigada, que vale a pena fazer comigo. Mas vale a pena muito fazer o curso mesmo de barras, porque assim, é uma coisa que muda a vida. Muita gente, a gente percebe que a vida muda mesmo. Eu conheço várias pessoas que fizeram, que tiveram essa mudança de realidade, porque o que acontece? A gente vive muito no automático, né? Naquela coisa de eu tenho que fazer, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, eu tenho que voltar, eu tenho, e muitas vezes a gente não para observar pequenos detalhes que fazem diferença na vida. E quando a gente faz um curso desse que é muito ligado a ideia, é você ter consciência das coisas, é você voltar a ser consciente, é você estar presente, porque quando você está no automático, você não tá presente. Obrigada, comigo também. Quando você tá no automático, você não tá no presente, você tá não tá nem prestando atenção no que tá acontecendo. E quando você faz um curso que é para te trazer consciência, para te trazer para o momento presente, para fazer você observar as coisas que você tá fazendo, você acaba tendo insights. E quando você começa a perceber isso toda hora, a prestar mais atenção, você começa a mudar a vida, porque você começa realmente a ver o que você não via, você começa a viver no momento presente, você começa a tratar as coisas como elas são, você começa a dar importância ao que é importante e perceber o que não é importante e o que você precisa realmente deixar pra lá, porque assim, muitas vezes a gente dá muita importância pra opinião dos outros, por exemplo. Não é importante. Assim, é legal ouvir uma opinião boa, lógico. É ruim ouvir uma crítica ruim? Lógico. É interessante ouvir uma crítica construtiva? Lógico. Mas assim, não é o que deveria mover a gente, né? Não é o que deveria fazer toda a diferença na vida da gente. A gente tem que ter consciência e saber quem a gente é, pra gente poder viver da forma que a gente pensa, que a gente acha melhor e que a gente vai seguir sem se abalar tanto com o que vem de fora, com o que vem dos outros, porque o que importa mesmo é o que está dentro, né? O que a gente está sentindo, porque quando você se abala muito com a opinião do outro, é porque você não está muito certo daquilo que você tem, daquilo que você daquilo que você pensa, daquilo que você acha, né? Então, assim, realmente é uma mudança de vida. Para mim, o Access foi. O Theta Healing também, mas eu acho que o Access foi mais forte. E aí, gente, perguntem, por favor. Façam perguntas aí pra gente, pra mim.
Vocês têm dúvida sobre o curso, vocês têm dúvida sobre o Access, vocês têm dúvida sobre escolhas, sobre interessante ponto de vista, sobre o que vocês teriam dúvida pra gente bater papo hoje? Ninguém tem nada pra perguntar, gente? Poxa, que coisa! Ah, facilitadora também, ótimo, que bom. Você é daqui do Rio? Melga é seu nome? Melbourne. Ah, de fora do Rio. É muito legal, né? Não, e assim, e cada turma que a gente dá, cada classe que a gente cria, é uma classe diferente, porque assim, a ideia do Access nós não somos professores, nós somos facilitadores, né? E aí, porque a ideia de Access é facilitar a saber o que você já sabe. Porque, como a gente já falou nas outras lives, eu agora não vou lembrar os números exatamente, mas assim, a nossa mente consciente, ela capta infinitamente muito menos do que a nossa mente inconsciente. Então a gente sabe de fato muito mais do que a gente tem consciência. E aí é a ideia de trazer para a consciência aquilo que a gente já sabe. E você numa turma de Access, quando a gente está lá facilitando, é troca. Então, assim, se você fizer com outro professor, vai ser diferente. Porque o que acontece? Entra a minha visão sobre aquilo que eu tô falando, a minha experiência sobre aquilo que eu tô falando, o que eu já passei para dar de exemplo daquilo que eu tô falando, de pessoas que eu conheço para dar de exemplo, e as pessoas que estão ali também têm outras, tem troca, tem coisa para oferecer. E aí as turmas são muito ricas, porque a gente fica trocando o tempo inteiro, né? A gente dá exemplo, a pessoa dá exemplo. Quando a gente fala alguma ferramenta, sempre tem um comentário das pessoas que estão fazendo o curso para enriquecer a aula. Isso é muito legal. Deixa eu ver aqui. Foi mágico mesmo. Toda turma é sempre mágica. André, eu me abalo com a opinião dos outros quando não é verdade. Mas então, se não é verdade, então você não tem que se abalar. Sabe por quê? Porque isso é a opinião dele é dele, não é sua. É aquela coisa assim, vamos usar um exemplo, eu me acho linda e maravilhosa, incrível e esplêndida. Você não acha? Então, assim, é a sua opinião, é o seu ponto de vista, é direito seu você ter a sua opinião a meu respeito. Você acha que eu não tô falando bem? É a sua opinião. E assim, eu posso até não estar falando bem, mas eu tô dando o meu melhor, sabe? Então, assim, na verdade, o que é verdade também? Porque às vezes você considera uma coisa como não sendo verdade, mas para outra pessoa que está avaliando, aquilo ela está vendo como uma verdade. Então, assim, é tudo muito em relação a ponto de vista. Hoje mesmo eu vi uma foto numa página do Instagram que parecia que tinha como se fosse um céu, uma pedra flutuando e umas árvores em volta. E aí estava escrito, tudo que está nessa foto é verdade, não é uma montagem. E aí tudo é um interessante ponto de vista. Você vira o celular de cabeça para baixo e aí você vê que era o reflexo da pedra, era uma pedra dentro de um lago com o reflexo do céu. De cabeça para baixo parecia que ela estava voando no céu. Então, assim, é sempre tudo um ponto de vista. Porque quando a pessoa tem uma opinião a seu respeito, aquilo é uma verdade para ela. Cabe a você, se você quiser, de repente mostrar que não é... Sim, te interessa? Faz diferença na sua vida? Então, assim, às vezes a ideia assim, principal é não se abale. Porque o que é verdade pra ela não é verdade pra você. Entendeu? Rose quer muito fazer. Faça. Rose, faça sim, porque é incrível. Quando você estiver na barra novamente, eu vou marcar a barra na barra talvez no dia 3 de agosto. Eu ainda tenho só que confirmar o lugar. 3 ou 4 de agosto. E aí, se você quiser dar uma sugestão de data que você acha interessante, mas provavelmente 3 ou 4 de agosto, que é sábado ou domingo, tá? Eu ainda não tenho certeza, depende do lugar. Se não for 3 ou 4, é no final de semana seguinte, no dia 10, tá? Mas com certeza, na primeira quinzena de agosto, eu já vou ter curso na barra de novo. O que é o Theta Healing? Theta Healing é uma técnica criada pela Vianna Stibal, que é uma americana, e que é uma terapia é uma terapia energética que ela tem como base destruir as crenças limitantes que a gente tem, que fazem com que a gente haja de formas
que limitam a gente, né? As crenças limitantes, que foi o tema da live da semana passada, e que elas fazem com que a gente se limite na vida, que a gente deixe de fazer as coisas, dependendo da crença limitante, de quanto tempo você tem essa crença. Você pode até não ter sentimentos ligados àquela crença, por exemplo. Vou dar um exemplo de um atendimento, tá? De Theta Healing. Eu vou chegar para ser atendida e eu vou dizer assim: eu tô com um problema de insônia, eu não consigo dormir de jeito nenhum e eu não sei por que eu não consigo dormir, nunca consegui dormir muito bem e tá cada vez pior. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma leitura do campo energético da pessoa e a gente vai acessar esse campo energético da pessoa e vai fazer testes. A gente vai fazer afirmações a partir dessa leitura do campo energético, e a gente vai fazer afirmações que a pessoa vai repetir, e a gente vai fazer testes musculares, que esses testes musculares, eles têm como resposta, eles vão dar a resposta sim ou não a partir do seu subconsciente. Isso a gente chama de digging. Quando a gente vai fazendo esse digging para descobrir essas afirmações, por exemplo, meu problema é insônia. Então é insônia. Aí eu vou fazer uma afirmação, por exemplo, você não consegue dormir porque você não consegue se desligar do mundo. Aí vai dar sim. Você não consegue se desligar porque você precisa controlar as coisas ao seu redor. Sim. Aí a gente vai indo na direção, quando vai dando sim, a gente continua aprofundando, né, para tentar descobrir a crença raiz. Por quê? O que acontece? Existem crenças limitantes que são crenças superficiais, e existem as crenças limitantes que estão lá na raiz, estão arraigadas, e a gente precisa descobrir, na verdade, a raiz. Por quê? Se a gente tirar só a crença superficial, ela vai brotar de novo e vai te trazer os mesmos problemas. Então, quando a gente chega na crença raiz, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com o teu sintoma final, com a insônia, a gente vai tirar essa crença, a gente vai fazer uma limpeza energética, vai tirar essa crença e a gente vai fazer download de sentimentos que a pessoa não tem por causa daquela crença. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa não teve, não foi criada pelo pai, só pela mãe. Então, teoricamente, ela não sabe o que é o amor de pai. Então, a gente vai tirar essa crença dela de que ela não sabe o que é o amor de pai, não sabe o que é um amor incondicional de pai, e a gente vai fazer um download, porque a gente... No Theta Healing, assim como no Access, a gente entende que que é tudo energia, né, gente? E na verdade é tudo energia, tá tudo à nossa volta. Nós somos energia, o espaço onde a gente tá é energia, a mesa é energia, o celular é energia. E tá tudo aqui em volta, tá tudo voando, tá tudo flutuando. Então a gente faz um download do sentimento que aquela pessoa não tem, e aí aquilo aquilo muda a vida dela, porque ela passa a ter, a sentir, é meio delicado explicar assim, né? Mas a ideia é basicamente essa: a gente vai retirar a crença limitante dela e vai fazer um download de sentimento para que ela se sinta confortável com aquela situação que era ruim para ela, entendeu? Lu Cunha, acabei de fazer o Theta, queria fazer barras. Posso fazer logo ou acho melhor esperar um pouco mais? Olha, eu fiz seguidinho. Na verdade, eu fiz seguidinho, não, eu fiz alternado. Quando eu comecei pelo Theta. Aí eu fiz o Theta DNA básico. Aí depois eu fiz a primeira de barras. Aí eu fiz o Theta, o DNA avançado. Aí eu fiz a segunda barra a segunda de barras. Aí eu fiz aí eu fiz o terceiro de barras, o facelift energético, e depois eu fiz o digging. Então, assim, eu fiz alternado. Não faz diferença você fazer seguido ou não. Se você quer fazer, faz. Assim, não precisa esperar, não. São duas técnicas diferentes e, assim, na verdade, às vezes elas se complementam, tá? Quando eu atendo, muitas vezes eu atendo com barras, dependendo de como a pessoa chega, se ela chega muito sem saber, porque o Theta, a gente acaba precisando de um tema, né? Então, se a pessoa tá muito confusa, se ela tá muito ou deprimida ou muito ansiosa, se ela tá muito pros extremos, eu faço a primeira sessão de barras para tentar dar uma alinhada naquela pessoa, porque o ideal seriam umas 10 sessões de barras para... É o que a gente recomenda, mas não tem receita, tá, gente? Se você fizer uma sessão de barras e já sentir uma diferença maravilhosa, ótimo. Se você puder fazer sempre, ótimo. Se você puder fazer uma vez por mês, ótimo. O negócio não deixe de fazer. Quando puder fazer, faça.
E o teta, a gente vai fazer esse digging. Então, a gente precisa de um teminha, né? Um tema para conseguir aprofundar. Mas, às vezes, a pessoa chega tão mal, porque é normal, às vezes, a pessoa chegar confusa, ela chegar sem saber exatamente o que está causando aquela confusão para ela, né? Então, aí, às vezes, eu começo com barras. E quando a pessoa começa a se sentir melhor, se ela quiser, a gente segue em barras. Mas, se ela quiser fazer um digging para alguma coisa e resolver alguma situação específica, a gente faz. Eu já tive casos que eu atendi a pessoa 2 vezes por semana e ela fazia uma vez barras e uma vez Theta Healing. Então, assim, cada caso é um caso, eu avalio o caso, eu sugiro. Às vezes a pessoa já chega querendo saber o que ela faz, aí também ok, né? Mas eu, de qualquer forma, se eu achar alguma coisa, eu também sugiro o que eu imagino que seja bom pra ela, mas não tem receita, tá? Costumo falar que ensinamos a pessoa a ser o que ela é. A busca que ela já sabe está lá escondido. Com a classe é diferente mesmo. Cada classe é exatamente isso. A gente não ensina não. A gente faz com que a pessoa traga à tona, né, aquilo que ela já é. E a ideia do Being You, eu não sei nem se você já viu, Melga, se você tá fazendo esse desafio do Being You, que é incrível, é justamente essa. Cada dia tem um facilitador do mundo de barras de Access falando o que é ser você mesmo para ele e falando sobre uma técnica de barras que ele acha a mais incrível de todas, né? E é muito legal mesmo. Rose, oba. Fadinha, espero agosto na barra. Fadinha, vai ter agosto na primeira quinzena com certeza. O facelift energético, ele é uma técnica também de Access que ele é usado, assim, ele tem várias funções, mas assim, basicamente as pessoas usam mais para levantar o rostinho, acabar com as rugas e ficar todo esticadinho. Em 10 sessões você já vê o resultado assim nítido, tipo, tirar a foto na primeira sessão e depois tirar na 10ª sessão, você vê muito a diferença. E depois de 20 sessões, os resultados que ele atinge são definitivos, tá? Então assim, você nunca mais vai ter ruga? Não, mas aquelas que sumiram por causa dele, elas não voltam. E outros resultados, por exemplo, ele é muito bom para insônia, ele é bom para várias coisas no corpo inteiro. O facelift energético não é só pro rosto, tá? Ele é pro corpo todo. Mas assim, ele levanta a energia. A ideia é essa. Ele te bota pra cima em tudo. Então é muito incrível. Depois de 20 sessões, os resultados são definitivos. Mesma coisa, uma sessão de 1 hora, só que é a técnica também de toques nos pontos, só que em pontos diferentes. Eles são mais no rosto e atrás da cabeça. Ao invés dos 32 pontos das barras de Access. Andréia, oi. Fadinha, que ótimo, tá tirando várias dúvidas. Bom, e aí, gente, que mais? Vamos perguntar. Perguntem mais, por favor. De novo, eu esqueci de trazer o reloginho, não faço a menor ideia de quanto tempo eu tô falando, tá? Quando faltarem 2 minutos eu já vou começar a me despedir, porque na live da semana retrasada ele cortou faltando 10 segundos e ele limou a minha live, eu não pude nem gravar e nem deixar ela 24 horas no ar. E na semana passada também, faltando 5 segundos, ele me cortou, mas pelo menos eu consegui deixar gravado e consegui botar 24 horas no ar. Então assim, não sei quanto tempo tem, porque não aparece aqui, só aparece nos 2 minutos finais. 20 minutos. Então tem muito tempo pra falar ainda, gente. Vamos perguntar. Vamos falar. Obrigada, Silvia. Silvia vai fazer semana que vem o curso? Silvia já estava programada para fazer o de Itaipu, né? Então, gente, aí eu até coloquei aqui como não tendo um tema na live, mas eu escrevi essas coisas que eu achei importantes, interessantes, que eu vi, né? Que eu passei nesses dias. Sim. Que eu passei nesses dias desse desafio do Access, né? Que são as escolhas, que a gente vive de escolha, e que nada é certo ou errado, tudo é o que é, e o certo e o errado é a gente que diz que é. Então, assim, a gente só tem que escolher de novo. Se a gente achar que escolheu errado, é só escolher mais uma vez, né? Muda a escolha. Ninguém precisa ficar preso a escolha nenhuma. Quando você se sente preso a uma escolha, é porque você está escolhendo alguma coisa que está por trás daquilo que você acha que era a escolha que você estava fazendo. Vou dar um exemplo. Eu não posso me separar porque eu dependo do meu marido.
Não, isso é uma escolha. Você não precisa depender do seu marido de forma alguma, né? Então, assim, tem alguma coisa por trás disso que você dá isso como justificativa para não tomar uma atitude, para não fazer essa escolha, né? Para não ter essa escolha. Mas no fundo existe uma coisa por trás. Então, assim, faça, escolha o que você quer e tenha clareza do que você quer. Avalie, tenha consciência sobre a sua vida, tenha consciência sobre o que você quer, tenha, não é só consciência, é a responsabilidade, né? Tenha, saiba que a sua vida está na sua mão, ela não está na mão de outra pessoa, ela não está na escolha do outro, ela não está numa escolha celestial, ela não está num outro lugar, ela está em você, né? Fadinha, na minha cabeça Teta Healing e Barras se confundem. Para a diferença é apenas que no Teta Healing é um tipo de anamnese e no Barras não tem. Não. Para mim, elas são técnicas bem diferentes. Porque assim, no Teta Healing eu preciso falar, primeira coisa. No Teta Healing a gente vai fazer um digging para descobrir qual é a crença limitante e a gente vai fazer a retirada daquela crença limitante e a gente vai fazer download de sentimentos. Então, assim, isso é o Teta Healing, tá? O Teta Healing a gente fala, a gente tira a crença que é específica que a gente descobrir e a gente faz o download de sentimentos. Barras não. Barras a pessoa não precisa falar absolutamente nada, ela pode entrar muda e sair calada, ela vai deitar na maca ou sentar na cadeira, que eu tenho a cadeira, eu prefiro a cadeira. E a gente vai fazer os toques, né? Vai correr as barras nos 32 pontos e a gente não tem consciência do que saiu de crença. E a gente não tá fazendo nenhum download de nada. Ali, quando a gente corre as barras, a gente não é veículo de nada, a gente não intenciona nada. A gente simplesmente faz como se fosse um ponto de descarga em cada ponto de barras. Então, o que a gente fala, na verdade, é que o teu corpo ele tem a sabedoria, né? O teu corpo, você pisca, você respira, o coração bate, ele todo funciona no automático, tá? E aí, ele sabe o que é melhor para ele. Quando você fica triste, quando você fica mal, quando você fica doente, foi porque a sua mente trouxe alguma coisa pro seu corpo. A tua mente sobrecarregou o teu corpo e não deixou o seu corpo funcionar de uma forma correta. Nas barras, o que a gente faz? A gente faz essa liberação e é o teu corpo que escolhe o que ele quer liberar. Por quê? Porque tem crenças que às vezes o seu corpo não está preparado para liberar. Tem crenças que o seu corpo sabe que não vai ser legal para você liberar. Então, a diferença do Teta para barras, para mim, é bem clara em relação a isso. Porque você escolhe o que você quer tratar, você escolhe o tema e você sabe sobre o que você está trabalhando. Nas barras, não. Nas barras, você simplesmente faz essa descarga e o corpo é que vai fazer a liberação. Então, você não tem consciência do que saiu. Você só tem consciência, de leveza, de espaço, de que melhorou, de que as coisas estão mudando na vida, mas exatamente o que foi, você não sabe. Por exemplo, existem temas que eu já tratei no Teta Healing e que eu não tratei em barras. E tem coisas que eu já senti que eu nunca tratei no Teta e que saíram com certeza pelas barras. Como assim saíram? Quando você trata, por exemplo, Teta Healing, vamos tratar de alguma coisa que é traumática para uma pessoa, né? Um abuso, que é uma coisa traumática, é séria. A gente faz o digging, a gente faz a liberação das crenças, a gente faz o download de sentimento, a gente libera... oh meu Deus, falta a palavra. Maldição, a gente libera pacto, libera um monte de coisa. E aí... Não é que a pessoa vai esquecer que ela teve, que aquilo aconteceu com ela não vai esquecer do que ela sentiu. Simplesmente aquilo não vai mais doer, não vai ser mais um problema na vida dela. Ela vai lembrar, mas não vai ser mais uma coisa dolorida, não vai ser mais uma coisa traumática. Vocês entendem? Quando a gente consegue resolver um trauma, quando a gente consegue fazer um digging bom e fazer uma liberação do que... A gente descobrir a crença raiz de verdade e fazer essa liberação, a pessoa não sente mais a dor daquilo. Ela simplesmente lembra que aconteceu, mas ela não vai fazer mais mal à pessoa. E aí eu tenho coisas que eu já tratei com Teta e eu tenho coisas que eu já senti que eu não tratei com Teta, mas que hoje em dia não sinto mais como um problema. Então, com certeza foi em barras, só que eu não tenho consciência disso. Porque quando você faz barras, você não fala, né? Você simplesmente recebe.
Vamos lá. Tô na dúvida em qual curso fazer, Theta Healing ou Barras. Os dois são diferentes, eu fiz os dois, eu atendo com os dois, mas particularmente eu gosto das barras. Eu acho mais direto, eu acho mais... às vezes, quando a gente vai fazer, assim, o Theta é incrível também. O Theta, eu vou fazer uma comparação aqui engraçada, opinião também, tá? É meu ponto de vista, mas assim... O Theta Healing é uma energia mais amorosa, mais feminina, porque você conversa, você ouve a pessoa, você fala uma coisa pra ela, você faz um download de um sentimento nela. Barras não, Barras é uma energia mais masculina, ele é mais direto, ele vai no ponto em que você nem sabe, entendeu? Pra mim é isso, o Theta Healing você vai descobrindo, você vai cavando, só que se a pessoa ficar encobrindo, porque às vezes ela não tem interesse em liberar, ela acha que ela quer liberar uma crença, mas ela não tem interesse em liberar aquela crença porque tem um propósito maior pra ela aquela crença, né? Mesmo que seja inconsciente, tá? Mas às vezes tem crenças que a pessoa não vai liberar e tem um propósito maior. Então, quando a gente vai fazendo digging, se essa crença for importante que ela não queira liberar, a gente não vai conseguir acessar. E aí vai ficar só na superficial, a gente vai tirar o superficial, só que em algum momento vai crescer de novo aquela raiz daquela crença que causava problema. Então, o Theta, nem sempre a pessoa tem consciência do que ela precisa resolver. E as barras, como você não precisa ter consciência que é o seu corpo que vai resolver, ele resolve queira você ou não, porque é o corpo que escolhe, entende? Pra mim isso aqui é uma coisa bem interessante de barras. Dá pra se Lucunha, dá pra se auto-aplicar barras? Então, barras dá. Você, quando faz o curso de barras, você aprende a ativar as suas barras. Você ativa as barras quando você vai dormir. Só que você só pode ativar 3 barras por vez, né? Porque mais do que isso dá dor de cabeça. O que acontece? A gente, quando corre barras em alguém, a gente corre 32, mas é em sequência. E quando você bota pra ativar, você bota antes de dormir, você faz um comando, né? Pra ativar as barras, tem uma sequência pra esse comando, e aí você deixa ativado durante a noite. Funciona? Super funciona. Só que você vai ter que ir fazendo, porque assim, os 32 pontos, eles têm funções diferentes. Então, você pode achar, eu quero resolver coisas de dinheiro. Então, você vai ativar o ponto do dinheiro. Eu quero resolver coisas do corpo. Você vai ativar o ponto do corpo. Entendeu? Você pode fazer uma combinação. Você pode fazer dinheiro com manifestação. Então, você escolhe o que você quer fazer. Só que o que a gente pode fazer, que é uma coisa até que eu tô vendo, que eu quero fazer com os meus alunos, a gente fazer grupos de troca, né? Então, assim, grupo de troca, por exemplo, uma vez a cada 15 dias eu marco um grupo de troca e a gente faz as trocas. Quem quiser ir vai, um aplica no outro. Por quê? Ativa, dormindo, ativa. A gente corre as próprias barras? Corre. Mas nada substitui uma pessoa correndo as barras da outra. É muito mais intenso uma pessoa correr as barras da outra, tá? Mas dá pra você não se auto-aplica, você ativa na hora de dormir. O Barra curou a insônia que eu tinha uma única sessão. Barras é incrível, assim. Tem gente que cura insônia em uma sessão, tem gente que resolve, tipo, um problema de anos em uma sessão, tem gente que demora várias. Isso aí varia de caso para caso, varia de pessoa para pessoa. Mas eu sou apaixonada por barras, então eu sou suspeita para falar. Lucunha, minha maior dificuldade com o Theta é escutar a intuição. Não é, mas isso é treino, né? Isso, na verdade, não é nem treino, é você acreditar em você. Você acreditar que o que você tá ouvindo, você considerar tudo, não é que você tá ouvindo, é o que vem na sua cabeça, né? Na hora que você tá ali acessando o campo energético da outra pessoa, porque Theta Healing você pode fazer até à distância, né? Eu posso fazer daqui, eu viro e mexo, eu faço com uma amiga que mora nos Estados Unidos. Você faz à distância, porque você acessa o campo energético da outra pessoa mesmo à distância. Você não precisa estar aqui pertinho dela para acessar, não precisa pegar na mão, né? Energia é energia. Eu posso expandir minha energia, assim, o quarteirão inteiro. Eu posso expandir minha energia pro bairro inteiro. É uma questão que é uma coisa que a gente também ensina em barras. Mas você precisa começar a perceber que o que você recebe
faz sentido, mesmo que você fale assim, ah não, eu vi um carro azul, em alguma coisa esse carro azul tá fazendo sentido, tá passando pela cabeça da outra pessoa, você vai pescando as coisas e com o tempo isso vai ficando cada vez mais aflorado. Na verdade não é com o tempo, é quanto mais você acreditar em você, mais você vai conseguir captar o que você tá recebendo, entendeu? Porque é captar. Ui, peraí que eu fiz um... desculpa. Adri Teixeira, oi. Então, gente, perguntem mais. Lu, você entendeu como é que funciona isso? A intuição é uma questão mesmo de você acreditar no que você tá ouvindo. E aí, uma coisa que a gente fala até no Theta porque assim, o Theta a gente vai cada um chama de um jeito, né? Na energia universal, no criador de tudo que é. Uma coisa é quando você está em Theta, você entra em Theta, né? Pra fazer. Quando você está em Theta, que é um nível, né, de relaxamento, você pedir clareza do que você está vendo. E você pedir para você separar o que é intuição do que é projeção, porque às vezes você pode projetar alguma coisa sua também no outro, né? Então, muito quando o assunto também te toca, você pode projetar. Então, assim, você faz essa meditação e você vai pedir clareza para aquilo que você está recebendo, para aquilo que você está observando, para ver se realmente o que você está observando é do outro ou se aquilo é teu. Entendeu? Isso é uma das coisas importantes pra gente ver. Dani, vem logo pra Barra da Tijuca, eu tô ansiosa por de Barras. Então, eu vou marcar dia 3 ou dia 10. Essa semana mesmo eu já fecho a data e vou postar aqui na agendinha pra vocês, tá? Se vocês quiserem, eu tô querendo fazer um grupo no WhatsApp da minha agenda. Se vocês acharem que interessa pra vocês, me mandam uma mensagem que aí eu crio esse grupo e aí quando eu tiver curso eu mando. E quem faz o curso comigo, depois se quiser, óbvio, né? Não é obrigada. Eu incluo no meu grupo. Eu tenho um grupo das pessoas que fazem curso comigo, que aí, assim, todas as novidades, todas as lives, que eles fazem muita live, é muito legal. O Dr. Dan Heer faz muita live, eles têm muito vídeo legal no YouTube, a gente tem muita troca pelo WhatsApp. Então, tudo isso que eu vou recebendo e todas as novidades, os cursos deles aqui, eu passo para vocês no WhatsApp. E algumas coisas, assim, insights que eu tenho, eu vou passando. Então, assim, tudo de legal, de novidade relativa a Barras, eu boto no grupo dos meus alunos. E aí quem foi aluno entra lá e vai recebendo tudo. Lu, gratidão pela explicação, foi muito esclarecedor. Nunca pensei na questão de projeção em coisas nossas. Sim, a gente projeta. Infelizmente, a gente tem esse péssimo hábito de projetar, né? Porque não é... A gente é humano, gente. Uma das coisas que eu também estava conversando ontem na turma de ontem é essa ideia de achar que você agora faz Theta Healing e faz Barras, você está tem mais consciência. Não, eu tenho mais ferramenta. Eu tenho mais ferramenta porque eu aprendi essas ferramentas e agora eu sei como usar. Uso sempre? Às vezes não, gente. Às vezes eu tenho vontade de matar como todo mundo. Todo mundo é humano, todo mundo é normal. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem irritação. Todo mundo projeta coisa no outro. Todo mundo julga. Uma das coisas que eu falei no começo aqui é que uma das coisas mais importantes é o não julgamento. A gente faz um exercício diário de não julgar. Mas julga, claro que julga. Quando você fala, isso é bonito, você já julgou. Isso é feio, você já julgou. Isso é chato, o filme é horrível. Não gostei. É julgamento o tempo inteiro, né? Então é a gente exercitar, julgar cada vez menos, a gente exercitar, se importar com os julgamentos cada vez menos, a gente fazer as nossas escolhas cada vez mais, a gente ser consciente das nossas escolhas cada vez mais. E aí isso tudo é questão de exercício. Tudo na vida é exercício, né? Então não tem jeito. Faz o grupo, por favor. Faço sim. Eu vou botar um link no Instagram. Aí o linkzinho lá pra vocês. Infelizmente eu ainda não posso ter só posso ter o link pra entrar no Insta quando eu chegar a 10 mil seguidores. Ainda não cheguei. Quando eu chegar a 10 mil fica mais fácil, porque aí eles permitem a gente fazer o link. Mas enquanto não chego nos 10 mil, aí a gente vai botando no outro link e eu vou trocando. Eu vou ver se eu consigo fazer aquele Linktree, né? Que aí dá pra botar o link do curso, dá pra botar o link do WhatsApp, que aí vocês podem entrar em contato comigo direto, que fica mais fácil, né? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida?
posso ser útil em mais alguma coisa. Vou falar de novo do curso, né? Por enquanto, que teve gente que entrou depois. Sábado que vem, curso de barras em Copacabana de 10 às 7. Domingo que vem, curso de barras em Itaipu também de 10 às 7. Tendo interesse, pode entrar em contato comigo no direct, ou então tem no meu perfil aí no Instagram, tem um link. Esse link ele já cai direto na página que fala, tem todos os detalhes do curso, onde é, que dia é, horário, preço, forma de pagamento, detalhes sobre o curso, o que está incluído, o certificado internacional, o que a pessoa vira, né, depois que faz o curso, o que ela pode fazer depois que ela conclui o curso, porque depois que ela conclui o curso ela vira praticante, né? É internacional o certificado, então ela pode praticar em qualquer lugar do mundo, ou seja, se ela se mudar para os Estados Unidos, ela pode atender barras nos Estados Unidos, se ela mudar para a Austrália, ela pode atender na Austrália, e por aí vai. Porque barra já está em 170 países, tá? Então, nesses lugares todos, em qualquer lugar do mundo, você pode praticar barras. Para virar facilitador, você precisa fazer o curso 3 vezes e tem umas regrinhas lá que tá explicadinho no site depois. Com 3 facilitadores diferentes. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, pontos de vista diferentes, cada turma que eu faço é completamente diferente, não tem uma turma igual a outra, a contribuição das pessoas é completamente diferente, a participação, então assim, sempre tem, são todas muito enriquecedoras sempre. E aí por que fazer 3 turmas diferentes? Para você ver 3 pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, como as coisas mudam, como elas são diferentes, né? Deixa eu ver. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Atendimento. Atendimento eu atendo barras de Access, Theta Healing e Facelift energético. Os horários são super flexíveis e maleáveis porque eu atendo praticamente todos os dias e os horários são bem tranquilos assim em relação a conseguir marcar, porque muitas pessoas vêm não vem semanalmente, tem gente que vem de 15 em 15 dias, tem gente que não mora aqui e vem quando vem pro Rio, então assim é mais flexível a agenda, então dá pra gente marcar, querendo. Eu confesso que gostaria de crer mais no facelifting. Olha, pode acreditar, porque eu já vi várias fotos assim, incríveis, de mudança realmente que faz diferença. E aí dessas coisas que a gente sabe, mas a gente não aplica, o facelift energético eu poderia aplicar em mim mesma, mas eu esqueço, né? Esse é um problema, é uma crença que eu tenho que tirar. Eu poderia aplicar em mim e, na verdade, eu poderia ativar, e eu esqueço, até vou ver se eu boto um lembrete para eu fazer todo dia, porque aí eu vou tirar foto do antes e depois para vocês verem a diferença, né? Porque eu não tenho onde encontro evidências dele. Eu posso depois, se você quiser, me chama no direct, que eu vou te passar um link de uma pessoa, da minha professora, que ela tem foto no link dela. Porque eu não tenho, porque assim, eu atendo face, mas eu não atendo tanta gente assim de facelift, não. Entendeu? Eu atendo mais. E engraçado que o facelift energético que eu atendo mais é pra questão de insônia. Menos pra ruga do que pra outra coisa. E bem-estar. Ele também dá muito bem-estar. Porque assim, na verdade, todas as técnicas do Access, elas são técnicas pro corpo e pra consciência, né? E aí o que acontece? Quando foi feito, ele foi feito com uma finalidade, se descobriu que tirava as rugas. Então, virou um facelift. Porque na verdade a técnica não era só pra isso. Era uma técnica para bem-estar, entendeu? Para levantar as energias, elevar as energias das pessoas. Que mais? Silvia, que tá vendo o horário, que horas são? Silvia, por favor. Silvia me abandonou? Eu tô sem relógio. Não tem relógio aqui no braço. 9h19. Então, gente, eu tenho 10 minutos ainda pra falar. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, tô aqui super à disposição de vocês. 9h19. Obrigada. Achei que você tivesse me abandonado. Sempre que você tá na live, você me conta dos horários, né? E aí eu vou querer deixar vocês com essa pergunta que eu fiquei com ela na cabeça, super, assim, martelando, que eu acho que ela faz muita negativa, não te abandona. Essa pergunta aqui
desse desafio do Access que eles fizeram com os facilitadores de 30 dias, que cada dia é um facilitador do mundo falando sobre o que é ser você mesmo, né? E aí, cada dia um fala o que é ser você mesmo para ele, e ele fala sobre uma ferramenta do Access. E aí, assim, porque o Access ele trabalha muito com pergunta, fique sempre na pergunta, porque a pergunta ela te empodera, né? E a resposta ela te limita. Então, assim, a pergunta para mim mais incrível do Access é como pode melhorar. Se você pergunta como pode melhorar, você para e fala assim, como pode melhorar? Se tá bom ou se tá ruim, pode melhorar sempre. Se você responde, pode melhorar se agora eu ganhar na Mega Sena, você limitou a melhorar, a ganhar na Mega Sena, né? E aí a ideia do Access é sempre ficar na pergunta. Faça as perguntas, mas deixa a resposta para que elas cheguem a você em forma de resposta. As coisas venham como resposta e não uma resposta, alguém te dando uma resposta, né? E uma das técnicas, das perguntas que eu achei mais incríveis desses dias que eu já fiz esse desafio é: se você não tivesse passado, o que você escolheria para o seu futuro? E aí? Se o teu passado não te prendesse, se o teu passado não fosse uma questão, né? Porque tem muita gente que não tem questão nenhuma, mas a maioria tem alguma questãozinha no passado que ela acaba limitando. Deixa eu ver que tinha mais pergunta aqui. Tem apostila sobre barras para baixar? Não tem para baixar, não. Eu entrego a apostila no dia do curso, porque as apostilas não são comercializáveis. Elas são só entregues para quem faz o curso. Quais as técnicas fazem parte do universo do Access? Gente, são muitas, olha. Tem barras de Access, tem facelift energético, tem MTVSS, tem reparos posicionais, tem a limitação da visão, tem supressão de células de gordura, são vários processos. Processo corporal, processo verbal, é uma infinidade. É muito processo. Tem processo, assim, tem gente que, por exemplo, o Dr. Gary Douglas é o fundador do Access, né? E o Dr. Dan Heer é o cofundador. Ele já criou processos novos que ele dá o curso. O Being You é um curso que ele dá que são processos, são perguntas que meio que te acordam, né, pra vida, que te trazem pra realidade, que a realidade é o agora, né, que te trazem pro hoje da sua vida. E aí tem o Sinfonia de Possibilidades, tem falando com as entidades, porque a gente não é entidade só, entidade sim, o espírito que a gente, né, já conhece como entidade, mas entidades são coisas que te trazem algum sentimento. Então, assim, música é uma entidade, uma obra de arte é uma entidade, a sua casa é uma entidade, porque assim, ela tem uma energia, tudo que tem energia própria é uma entidade. Então, assim, você pode, isso até no Theta Healing também, o Theta Healing você pode programar, por exemplo, o seu chuveiro para que todo mundo que tome banho nele saia energizado. Então, assim, tem várias, no Theta Healing você programa certas coisas. E no Access você aprende a falar, a ver energia, a conversar com as entidades. O que são entidades? São todas as coisas que têm energia com que você interage. Tua casa, teu carro, uma música, uma obra de arte, tudo que você puder imaginar. E assim, se você quiser, entra no site do accessconsciousness.com, que lá você vai ver a quantidade de coisas que tem, de cursos. Porque aí você vai ver, às vezes, um curso, só que dentro desse curso tem várias ferramentas. Barras de Access é uma ferramenta que é dada no curso de barras, tá? Porque no curso de barras eu ensino a correr as barras, mas eu ensino várias ferramentas verbais também. Então, assim, não é só barras. Você aprende outras ferramentas. Não sei se a Luciane tá aí ainda, ela fez o curso ontem. Ela pode falar. Quantos cursos tem no Access e qual é o primeiro de todos? Me desculpe, pode perguntar, gente. Quantos cursos tem no Access? Muitos. Não sei te dizer todos assim de cor, tá? Mas assim, barras é o primeiro.
Aí você pode fazer workshops separados. Se você quiser atender pessoas, você pode fazer workshops separados. Você pode fazer um workshop de MTVSS, você pode fazer um workshop de facelift, você pode fazer vários workshops separados, tá? Barras é o início de Access Consciousness. Você começa pelas barras. E aí depois você tem curso do fundamento, você tem um curso de corpos, você tem um curso de... falando com as entidades, você tem um curso que agora eu esqueci o nome, sobre negócios, você tem vários cursos, assim, é muito curso mesmo. Tem Sinfonia de Possibilidades, que é dado pelo Dr. Dan Heer, tem o Being You, que tem várias pessoas que dão, então assim, é muito curso, é muito processo, é muita técnica diferente, é muito legal. Mas tem que começar pelas barras. Fadinha, quero curso de barra de Access Urgente. Vai fazer na primeira quinzena de agosto. Eu vou lançar aí na barra. Dani, decide agora fazer o curso com você. Então, você decide, não, você escolhe. Tudo a gente tem que passar a pensar que eu escolho, não é eu quero, é eu escolho. Tudo a gente escolhe. Eu escolho ser abundante. Eu escolho fazer esse curso. Eu escolho fazer esse curso com você. Obrigada, tô adorando. Valeu. Só por causa da sua solicitude vim aqui falar conosco. Gente, eu adoro falar com vocês. Foi o que eu falei. Pra mim foi uma super dificuldade começar a fazer as lives. Mas hoje em dia eu tô adorando. Porque assim, é troca. Às vezes eu fico falando e vocês demoram a começar a falar. Mas depois é muito legal. Porque a gente vai trocando, né? E aí vocês fazem uma pergunta e aí me desperta um monte de coisa pra falar. É muito legal. Porque às vezes dá aquela coisa, né? Daquele bloqueio. O que eu vou falar hoje? Meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. Só que quando vocês fazem uma pergunta, já vem um monte de coisa a reboque dessa pergunta, né? Mas você vai fazer o curso, eu vou lançar ele na primeira quinzena, com certeza. Celeste, oi Celeste, querida. 9h25. Gente, olha, então eu vou começar a me despedir, porque nas outras semanas eu tive probleminha com o Insta no final, que ele me cortou, eu não consegui me despedir de vocês, tanto que na semana passada eu até depois fiz um videozinho extra só pra me despedir de vocês. Muito feliz de fazer essa live hoje, foi super sem tema. Escolho fazer o curso com você, tá aí, foi o que eu comecei a fazer hoje. Qual foi a minha escolha hoje? A minha escolha hoje foi não ter tema. Foi uma escolha, né? Eu escolhi não escolher tema nenhum, que já foi uma escolha. Então, assim, tudo é escolha. E aí a gente fala no Access que são escolhas seguidas. Quanto mais você escolhe, mais coisa vem pra você escolher e mais, não é oportunidade, é mais criação você tem. Você cria mais. Quanto mais você escolhe, mais você cria na sua vida. Posso falar o valor, sim. O curso de barras de Access custa R$1.100. Esse valor é um valor tabelado no mundo inteiro. Na verdade, no mundo inteiro não, porque o curso é tabelado no mundo inteiro. Só que existem alguns países que eles têm um desconto e o Brasil é um deles, né? Então, assim, esse valor é o valor daqui do Brasil, o Brasil inteiro, todos os facilitadores de Access cobram R$1.100 para a primeira formação. O que é a primeira formação? É quem está fazendo o curso pela primeira vez. E R$550 é a segunda e a terceira formação. O que é a segunda e terceira formação? É quem está fazendo ou a reciclagem ou quem está fazendo a sequência de cursos para virar facilitador, tá? Então, 1.100 para quem está fazendo a primeira vez, 550 para quem está fazendo a segunda e a terceira. Forma de pagamento, R$200 de sinal, porque eu preciso gerar material, né, fazer toda a apostila, os gráficos para vocês e garantir a vaga, né, porque infelizmente a gente tem limitação de vaga. Detesto falar em limitação, mas infelizmente a gente tem limitação de vaga, porque a gente tem um número certo de macas para poder atender as pessoas. E então R$200 de sinal e os R$900 restantes pode dividir até 3 vezes no cartão de crédito, tá? Ou R$200 de sinal e 350 no cartão de crédito pode ser também, tá? Nesse valor está incluído material, que é apostila, gráfico, a ordem, a sequência de aplicação, coffee break, certificado internacional, tá tudo incluído. Andréia, boa noite. Machado, boa noite. Gente, super obrigada. Manda os dados bancários. Eu te mando. Assim, faz o seguinte, porque às vezes eu não sei se a gente é amiga no Face, se eu sou sua amiga, porque se eu não for sua amiga, Fadinha, eu não consigo te mandar mensagem. Mas me manda uma mensagem no direct agora, que aí eu respondo pra você lá mesmo, tá? Na hora eu já te falo. Dani, tem uma indicação pra eu receber? Não sei se é assim que fala.
Não entendi a tua pergunta. Indicação para receber o quê? Ah, para você fazer barras aí em Novo Hamburgo? Eu não tenho, mas eu vou procurar. Me chama no direct também que eu vou perguntar para uma outra pessoa que talvez tenha e eu já te falo, tá? Olha, gente, tem 1 minuto restante. Quero super agradecer. Isso, Gil, me manda uma mensagem no direct que eu vou procurar saber e já te respondo, se souber, tá bom? Super obrigada, adorei. Domingo que vem tô aí de novo. Mandem ideia de tema pra gente conversar no domingo que vem, senão eu vou chegar de novo sem tema e vou ficar falando até vocês começarem a fazer pergunta, tá bom? Adorei essa live, muito, muito, muito obrigada. Espero ver vocês em breve, num dos cursos, ou numa troca, ou num atendimento, ou num shopping, né? Boa noite, muito obrigada. Até domingo que vem, ou até quando a gente se encontrar. Tchau!